E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a análise de uma partida entre dois jogadores que são extremamente queridos pela comunidade enxadrística. Nós temos jogando de brancas Richard Rapport e jogando de negras Yavokir Sindarov. Essa partida foi jogada no Tech Mahindra Chess Cup do ano passado. No entanto, né, com o desempenho espetacular do Sindarov no torneio dos candidatos recentemente, né, todas as partidas que o Sindarov jogou na carreira estão explodindo em popularidade. E essa daqui é uma partida na qual o Sindarov destrói completamente a London do Rapport em apenas 22 lances. Eu resolvi trazê-la para vocês porque eu sei que muitos dos seguidores aqui do canal odeiam o sistema London e amam quando algum jogador basicamente regaça com a London e também querem replicar nos seus jogos. Então essa partida é muito legal para você aprender a lidar com o sisteminha London. Sem mais delongas, vamos lá! O Rapport começa com um cavalinho F3, vem cavalinho F6, tudo muito flexível, D4, D5 e bispo em F4, é claro. Caímos por transposição na linha principal do sistema London, sem a London acelerada, né, mas sim já com os cavalos desenvolvidos. E aqui nós já temos um lance que os jogadores iniciantes podem achar um tanto quanto estranho, mas acredite ou não, é a linha principal quando jogada por grandes mestres. Peão na casa de C5 é de longe o lance mais popular para combater a London e muitos iniciantes não conhecem esse lance. Então essa é a primeira ideia que eu quero que você fique sabendo. Peão em C5 parece um gambito, parece que você está entregando um peão, mas similar ao gambito da dama não é, né? A ideia seria, se peão toma, o jogador de pretas tem várias maneiras de recuperar o peão, simplesmente o E6 as brancas não conseguem manter o peão extra, né? B4 seria um lance muito ruim, você pode jogar A5 para bater na cadeia de peões, C3 A por B4, né? C toma B4 e cavalo C6 já ameaça o peão, se avançar dama cheque pega o peão da casa de B5, se ele tentar manter com dama B3, tem uma ideia de você jogar cavalo E4, e no próximo lance você vai jogar dama em F6, com tempo no bispo, com tempo na torre e completamente massacrando aqui o jogador de brancas, caso ele tente manter o peão. E caso você queira uma ideia muito mais simples, você acha que você não vai conseguir se lembrar de tudo isso, se der pro C5, você pode, em último caso, jogar dama cheque e pegar o peão no próximo lance sem problema nenhum também para o jogador de pretas. Então, o C5 parece um gambito, não é? Você está contestando o centro do jogador de brancas, com um peão lateral por um peão central. Normalmente o jogador de brancas vai defender o seu centro ou com C3 ou com E3. E o segundo ponto do peão C5 vai se tornar claro em instantes, é jogar dama B6 para castigar a saída do bispo com o tempo no peão da casa de B2. Você joga um lance que ao mesmo tempo pressiona o peão central, pressiona um peão lateral do adversário e desenvolve com o tempo. Antes disso, costuma-se jogar cavalo C6, que é um lance muito importante, porque você evita algumas ideias de bispo cheque, né? Você vai ver que o lance que o Sindarov opta por jogar não funcionaria sem o cavalo C6 antes, né? Na partida, cavalo D2 por parte do Rapport, e aqui temos várias ideias que são populares, dama B6, como comentei, é um lance bastante popular, mas a gente vê a anti-London do Yavokir. Ele joga cavalo em H5, indo atrás do bispo da casa de F4. Essa ideia é extremamente popular, e, portanto, em várias linhas as brancas jogam H3 para ter para onde esconder o bispo. Quando o adversário não faz isso, o cavalo em H5 ganha o par de bispos à força. É um lance muito forte. Você vê que o cavalo C6 ele é importante porque ele tira a casa de bispo e evita bispo cheque. Se você tentasse jogar de maneira imediata, né, C5, E3, cavalo em H5 aqui agora, o jogador de brancas, na verdade, acredite ou não, está ganhando. Ele pode jogar bispo toma cavalo, que é a peça que você adoraria que bloqueasse o cheque. E depois de torre toma, ele pode jogar bispo cheque e de repente você está perdendo. Porque esse bispo cheque, quando não pode ser bloqueado de cavalo, né, e já fica aí a armadilha para os jogadores de sistema London, você tem que bloquear de dama, de bispo, né? O problema é que vem bispo por, dama por, e você acaba ficando com a dama na casa de D7. E o cavalo tá sob a ameaça direta da dama, com esse ataque descoberto. Cavalo E5 ameaça a dama, ameaça o cavalo e brancas ganham. Então, cavalo C6 é um lance essencial para evitar essas ideias de bispo toma cavalo seguida por bispo cheque, tá? Então, cavalo C6 era um lance muito importante para evitar essas ideias. Cavalo D2 e cavalo em H5. E agora, basicamente, o jogador de pretas vai conseguir uma vantagem estratégica de uma maneira ou de outra, porque ele consegue o par de bispos. Normalmente as brancas voltam para G3, cavalo por peão toma, e o jogador de brancas argumenta que em troca do par de bispos ele tem uma torre bastante ativa na coluna H, e é uma posição, né, completamente igual, mas
O jogador de brancas aqui, o Rapor, decide que não quer jogar de maneira tão simples. Ele joga bispo G5, o que complica bastante as coisas para o nosso garoto Yavokir. Na verdade, complica assim, né? Complica no sentido de que ele não vai conseguir o par de bispos tão fácil, mas dá também ao Sindarov um ataque a ser feito com o tempo no bispo que agora ocupa a casa de G5. A ideia para as pretas é jogar o H6 e G5, né? Normalmente você não quer comprometer esses peões. No entanto, quando você ainda não fez o rock, não tem problema nenhum, porque você ainda não comprometeu o seu rei à ala do rei. Nessa posição, você pode manter o rei no centro, como você pode também jogar potencialmente para uma ideia de rock longo, tá? Que com a movimentação do peão de C também talvez não seja tão desejável, mas é totalmente lógico que você jogue peão em H6 do bispo, seguido por peão em G5. E aqui, depois de bispo na casa de G3, por exemplo, cavalo toma bispo, a gente tem uma posição muito parecida com a posição anterior, só que você também pegou bastante espaço na ala do rei, e você pode utilizar desse ganho de tempo para jogar bispo G7, e jogar como se fosse um pseudo fianqueto, bispo em G7, a dama em B6, ambos vão trabalhar juntos ao longo da longa diagonal. Só que, caso tivesse jogado dessa maneira simples, né, Richard Rapor jamais teria perdido em meros 22 lances. Ele, claro, é um jogador extremamente criativo, claro, é um jogador extremamente tático, como o próprio garoto Yavokir. Então, o Rapor vai tentar, com muita, vamos dizer assim, tenacidade, complicar as coisas. Ele joga o lance extremamente criativo, cavalo E5. E esse lance maravilhoso, na verdade, tem um ataque descoberto para cima do cavalo. Então, o que o Rapor está dizendo é o seguinte: olha, se você tomar meu bispo, eu tomo o seu cavalo e a sua estrutura de peões fica completamente tenebrosa. E o Sindarov vai complicar ainda mais as coisas jogando uma sequência maravilhosa. Aqui, Sindarov captura o cavalo. E curiosamente nessa posição tem um cavalo caindo, um bispo caindo e um cavalo caindo. A coisa tá completamente caótica taticamente. Mas nessa situação, acredite ou não, o jogador de pretas está ganhando caso as brancas optem por tomar o cavalo de H5, que é o lance mais tentador a ser jogado. Parece que se dama por H5, a dama fica presa. E a ideia é você jogar bispo G4, prendendo a dama. Isso até tem bastante lógica, mas acredite ou não, o jogador de brancas aqui, o Rapor, né, pensa em todas essas ideias antes de jogar, tem bispo cheque. E se você bloqueia de cavalo, você perde o bispo de graça. Se você bloqueia de bispo, não tem mais ataque na dama e seu cavalo tá caindo ainda, né? E na verdade, a ideia aqui, se bispo bloqueia, bispo toma, né? Dama toma ou cavalo toma, por exemplo, né? Bispo por G5, a dama ainda crava o peão de H e você tá perdendo. Então, a ideia pro jogador de preta seria dama D7, entregando a dama. E depois de bispo toma a dama, você toma de rei, a dama das brancas tá presa. Dama por G4 cheque, cavalo por G4, bispo G3, e é uma posição igual, onde os dois jogadores sacrificaram a dama. Então, igual eu falei, depois do dama por H5, né, dama toma cavalo, parece que o problema é bispo G4. Mas não é, muito mais simples, né, do que você prender a dama e perder a sua dama. O problema é que depois de cavalo C6 tem duas ameaças, né, o jogador de pretas tem duas ameaças em cima do peão, então uma ameaça em cima do bispo. O jogador de brancas, obviamente, vai ter que salvar o bispo, e aí ele vai perder o peão de D4 com aquela ideia do cavalo por C2. Então, por exemplo, se o jogador de brancas joga bispo por G5, a gente pode jogar torre G8 tocando o bispo, bispo em F4, e agora tem aqui aquelas ideias do C por D4, E por D4, cavalo toma, o peão de C2 tá bambo, e o jogador de pretas, de novo, tem a vantagem aqui na posição. Então, depois de cavalo por cavalo, Richard Rapor não pode tranquilamente tomar o cavalo. Também não pode tranquilamente voltar ao bispo, porque senão o Sindarov vai trocar, tirar o cavalo daqui e ficar com uma peça a mais. O que o Rapor tem que fazer é tomar o cavalo do Sindarov. O Sindarov agora tem um cavalo de fato caindo, né? Então cavalo G7 ele joga, bispo G3 e cavalo em F5, forçando no final das contas o que ele já queria de qualquer maneira, que é a vitória do par de bispos aqui na posição. Acredite ou não, com toda essa complicação tática, com toda essa, né, bagunça, apenas 10 lances foram jogados até o momento. E Rapor, nessa posição, decide jogar um lance que complica ainda mais as coisas, como ele sempre faz, peão E4, atacando o centro do tabuleiro, tentando se livrar dos seus peões dobrados com o tempo. E ele o faz, né? Tem uma ameaça aqui no cavalo, se cavalo por G3, H por G3 aqui, por exemplo, pode ser jogado tranquilamente. Então, peão toma E4,
cavalo toma E4, e a ideia agora é cavalo por G3, eu tomo de cavalo sem danos à estrutura, me livrei dos peões dobrados, estou ofertando uma troca de damas. Como eu comentei anteriormente, a ideia principal de você jogar C5 é você jogar dama B6, então é isso que o Sindarov faz. No entanto, uma coisa que eu não comentei com vocês é que em muitas dessas linhas de sistema London, o dama B6 vem com tempo no peão de B2, mas esse peão de B2 é um peão extremamente envenenado, tá? É um peão que você tem que tomar muito cuidado para tomar. Voltando lá na linha original, C5, E3 e dama B6, por exemplo, em vez do cavalo C6, esse peão não é um peão que você vai querer tomar não, tá? Se o cara jogar cavalo C3 e você tomar esse peão, você tá completamente perdido. Ele joga cavalo B5, ameaçando duplo, depois ele joga o A3 e a sua dama tá presa, tá? Se você joga um lance aleatório aqui, por exemplo, né? Vamos imaginar que você aqui jogue um lance que passa a vez só para demonstrar ameaça. Torre ameaça a dama, dama A2 e dama C1, e torre A1 prende a dama. Ou seja, voltando agora para a posição do jogo, dama B6 ameaçando B2 nem sempre ameaça B2. É muito importante que você faça o cálculo concreto da posição. O Rapper, que é um cara extremamente ardiloso, joga bispo C4. O que acontece se dama por B2? Aqui a pergunta, o peão é envenenado ou, nesse caso, você pode tranquilamente capturá-lo? No final das contas, essa é sempre a ideia que você tem que fazer por conta própria. Porque como Bob Fischer costumava falar, se o peão pode ser capturado, eu vou capturá-lo, me defender durante 10 ou 15 lances e vencer, porque eu tenho um peão a mais. É muito importante que você faça o cálculo. Então pausa o vídeo, veja se você encontra a ideia por conta própria e depois venha ver se você acertou. Caso você tenha visto que dama por B2, nesse caso, perde o jogo de maneira horrenda, meus parabéns! Mas curiosamente esse lance não perde o jogo de maneira horrenda porque a dama tá presa, mas sim porque a dama está sobrecarregada. No caso, como a dama do jogador de brancas está cortando todas as casas da coluna D, o jogador de brancas tem uma ameaça muito forte de bispo cheque e vai ser checkmate, né? Bispo cheque, bispo D7 e dama toma, checkmate. Claro, quem tá de olho nisso é a dama. Então, torre B1, dama A3, bispo cheque, você vai levar checkmate. Ou seja, o torre B1, na verdade, ganha sim a dama, mas não prendendo ela, né? Mas sim por conta de uma outra ameaça que tem o jogador de brancas. Você tem que sempre tomar muito cuidado, né? Na hora de tomar esses peões. Na partida, dama B4, dando cheque e ameaçando o bispo, é claro. Forçando aqui cavalo voltando para D2. E agora, dá para tomar ou não dá? Pause o vídeo e veja mais uma vez se você encontra a ideia. De novo, a ideia é não tomar o peão. O peão segue envenenadíssimo. Se dama por, você leva a torre B1, dama A3, por exemplo, né? E a mesma ideia do bispo cheque. Dessa vez é diferente porque a dama não tá cortando, então não leva checkmate. Mas é claro, você vai se colocar num descoberto horroroso, porque você tem que bloquear o cheque, né? Vai vir bispo toma, rei toma, e, por exemplo, os lances de cavalo vêm todos com cheque, porque agora você tá na cara da dama. Cavalo C4, obviamente, ganha a sua dama, e com ela, o jogo para o Richard Rapport. Por consequência, Sindarov joga bispo G7 desenvolvendo, e desenvolvendo inclusive com uma ameaça, né? A ameaça é cavalo por, seguido depois, né, por bispo por E5, já que o bispo não defende mais o peão. Então C3, com o tempo em cima da dama, esse é o erro do Richard Rapport na posição. Acredite ou não, nessa posição, o peão de B2 já não está mais envenenado. Qual a diferença? Não tem um bispo em F8. Então agora, se dama por B2, né, torre B1, certo? Dama sai aqui da defesa da casa de B5. E bispo cheque, você pode tranquilamente jogar F8, você não precisa bloquear para levar bispo toma, rei toma e entrar na mira da dama. O peão que nos últimos dois lances era um peão intocável, nesse caso tá simplesmente indo. E Yavokir Sindarov toma, vem torre B1 e dama por C3 por parte do Sindarov. E cadê o castigo por parte do Rapport? Então olha que bacana. Com a ideia de cavalo H5 combinado com a ideia do dama B6, Sindarov, contra um dos melhores jogadores do mundo, tá simplesmente com 2 peões a mais em 15 lances, numa abertura que é considerada uma abertura super sólida, inquebrável, né? Você vê que, na verdade, é tudo questão de conhecer os temas, e eu tenho certeza que isso valeu o seu like nesse vídeo. Dito isso, vem torre B3 por parte do Rapport atacando a dama, daminha 5, bispo cheque, e já vimos isso, né? O rei tem que ir para a casa de F8. E agora o Rapport joga o bispo, ele vendo que não tem nada,
Joga o bispo de volta para D3, tocando ali o cavalo. Não, eu acredito que a ideia é liberar a casa para que a torre venha para B5, atacando a dama e atacando o peão. E o Sindarov, que tem, é claro, muito mais material, troca o cavalo, peão toma, joga bispo na casa de E6, ameaçando a torre, convidando tanto torre por B7 quanto torre B5. A dama tem por onde sair tranquilamente. E mais importante, uma ideia muito legal, né? Ele tá também defendendo o avanço do peão. Então, torre B7 por parte do Rapor, C4 do Sindarov. Parece que dá para tomar, afinal de contas tem duas peças de olho, não dá porque o cavalo está cravado. Bispo E2, C3 e Richard Rapor abandona a partida, porque se ele se movimenta com o cavalo, C2 é cheque. Olha que posição maravilhosa. Vamos imaginar que o cavalo saia, C2 é cheque, ataca a dama. Dama D2, a gente promove uma dama, ele não pode tomar porque a dama dele tá cravada. Talvez a defesa mais resiliente, né, fosse, por exemplo, o cavalo B3, na ideia de, né, atacar a dama, mas a gente vai ter a mesma ideia depois de tomar o cavalo. Então, por exemplo, aqui a gente toma o cavalo, C2 cheque, dama D2 a gente promove, ele não pode tomar porque tá cravado e vamos ganhar o jogo, certo? Então, em apenas 22 lances, Richard Rapor tem a sua London completamente desmantelada por Yavor Sindarov. Eu espero que você tenha curtido. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal. Um abraço e eu vou dar um último recadinho antes da gente encerrar, que é caso você tenha interesse, né, em materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, caso você esteja procurando um tabuleiro de xadrez para comprar, caso você esteja comprando relógio, jogo de peça, como os que estão aparecendo aí na sua tela neste instante, né, com o poder da edição, você vê os maravilhosos produtos aí da Botticelli, na aba Produtos, que vai estar pulando aí na sua tela em algum lugar, caso você não esteja com o Adblock ligado, você encontra produtos enxadrísticos da mais alta qualidade. Isso inclui o que você precisa para jogar, mas também o que você precisa para evoluir. Por exemplo, você encontra séries de livros excelentes, como os meus grandes predecessores do Garry Kasparov, que é uma série maravilhosa que conta a história e os melhores jogos de todos os campeões mundiais de xadrez. Você encontra livros aí para jogadores iniciantes, intermediários e até avançados, tá? Um abraço para você que não pulou o anúncio, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!